Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme revê-los na abertura de um novo trimestre. Que maravilha, né? E dessa vez estudaremos um tema extraordinário, o livro de Gênesis. Eu diria que o Gênesis em si é o meu favorito. Gênesis e os livros proféticos, eu diria que colocaria de um lado os livros proféticos e Gênesis do outro, o peso seria idêntico. Como é gostoso estudar o livro de Gênesis, como é gostoso também estudar os livros proféticos. São verdadeiras brasas para a grande fogueira da salvação. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós e principalmente, Senhor, por providenciar lições tão maravilhosas para o sustento de nossa fé. Nos capacita, Senhor, ao analisarmos cada passo e cada tema, para que possamos a cada passo de nossa fé também sustentá-la com o teor do teu Santo Espírito e com a inspiração dos altos céus. Prepare-nos para o teu reino, é o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O livro do começo. Moisés, quando tinha por volta de 25 anos de idade, iniciou o trabalho de escrever o livro de Gênesis e o livro de Jó, segundo alguns estudiosos. Os demais livros do Pentateuco, dentre outros, como partes dos Salmos, ele escreveu durante o Êxodo. Mas esse aqui que estudaremos hoje, ele escreveu antes de iniciar o Êxodo, quando ainda então morava no palácio. E quando trata da criação, se observarmos no Evangelho de João, no capítulo 1 também, já nos primeiros versos, João também comenta que Cristo participou de toda a criação, chamando ele de Verbo, e dizendo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito, por ele se fez, e nada do que foi feito sem ele se fez. Entende? O livro de Gênesis não trata somente do assunto da criação, como também é o primeiro a tratar do assunto das nossas origens, como também do plano da redenção, já nos seus primeiros capítulos. E quando fala de um começo, não somente trata das origens do universo, como trata também da origem do nosso sistema solar, que nós teremos na lição de hoje mesmo algumas pinceladas interessantes na ótica do Gênesis. Apesar, existem diversas teorias desencontradas, equivocadas, uns falando que esses 7 dias não eram literais da criação, e que nós veremos dentro do contexto que eles são sim literais. Nós estamos tratando de um ser divino, um ser poderoso, que tem poder para falar e as coisas do nada surgir, como a partir de outras coisas transformá-las também no que for necessário. Temos exemplos claros dentro dos 7 dias da criação sobre isso. Tanto ele criar a partir do existente, como criar a partir do inexistente. E tudo passou a existir, e o principal, ter vida, porque a vida provém dele mesmo. E esse ciclo criacionista, que nós também estaremos comentando mais à frente, aí mais adentro do tema, ele usou como padrão para criar todo o universo. Ele não criou o universo num dia só. O que nós lemos de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, daria praticamente para escrever outra Bíblia, mostrando sobre a história do universo. O que temos em Gênesis, capítulo 1, verso de 3 em diante, é sim aí o momento em que ele veio e deu forma a esse planeta aqui. É a semana da criação que trabalhou no nosso sistema solar. Veja que lá no capítulo 1, verso 1 e 2, ele criou a terra e deixou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo,
movia sobre a face das águas. Verso 3, quando ele entra com haja luz, já foi a partir dessa terra que foi criada e deixada sem forma e vazia por milhares e milhares de anos. Mas quando a gente junta essa informação com informações aproveitáveis da ciência, nós descobrimos algumas curiosidades muito interessantes. A idade do universo fala-se em 13,8 bilhões de anos. Olha só. A idade da Via Láctea, 13,5 bilhões de anos. Bem mais jovem, né? Estamos falando de bilhões. E o planeta Terra e o nosso sistema solar em torno de 4,6 bilhões de anos. Bastante coerente, né? Essa curiosidade para encaixar com Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, esse princípio que ele criou e deixou a terra sem forma e vazia, e do verso 3 em diante, onde vem então essa questão da formação do nosso sistema solar. E quando vai lá em João 8,44, lembrar que Cristo comenta que o pecado que iniciou no céu, o diabo já era no princípio, nesse princípio aqui de Gênesis 1, 1 e 2, o diabo já era homicida e mentiroso, desde o princípio, esse mesmo princípio aqui. Entende, irmão? Curiosidades interessantes que durante o estudo de Gênesis nós poderemos mergulhar com muito prazer. A lição, pelo que eu olhei aqui, vai trabalhar o livro de Gênesis mais como um todo, e não teria outra forma, porque não dá tempo de trabalhar passo a passo tudo o que é necessário. Mas no Escatologia versão 5, aí no meu canal, eu passo 10 aulas, as 10 primeiras aulas aproximadamente, trabalhando Gênesis 1, 2 e 3. Prestes a entrar em Gênesis 4. São muitos detalhes que uma lição só, completa, um trimestre, não seria suficiente para trabalhar todo o conteúdo embutido aí dentro desses 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Eu sugiro que você vá lá e assista às aulas do Escatologia. E se você quiser receber os links dessas aulas no seu WhatsApp, para que você possa assistir, é só me mandar o seu contato e eu te encaminho. O contato está aí na tela. Como sempre, em todas as lições eu apresento, tanto para aqueles que querem receber os links, como para aqueles que desejam tirar algumas dúvidas, trocar ideias a respeito de temas bíblicos. Bora lá então. Aqui temos a criação, primeiro tema. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Irmãos, olha o tanto que é profundo isso aqui. Primeiro, quando fala no princípio, está falando de uma origem, né? Que se refere à origem de universo. Origem de universo essa que Paulo classificou em primeiro, segundo e terceiro céu. Quando ele disse que foi ao terceiro céu, no reino de Deus. E aqui quando usa céus, está usando ele no plural, está de acordo com o que Paulo realmente falou. Se referindo a 3 céus. O céu da Via Láctea, onde nós vivemos, o céu intergaláctico, aonde tem trilhões de galáxias criadas, confirmadas por diversos equipamentos, do telescópio Hubble para trás e dele para cá, está catalogadas trilhões de galáxias existentes em nosso universo. Aí automaticamente, então, envolvendo o segundo céu, o céu intergaláctico, e o terceiro céu, que é o céu do reino de Deus, que está acima de tudo isso. Então, quando fala desse princípio aqui, está falando que ele criou os céus, a terra, e deixou essa terra sem forma e vazia, como nós podemos observar aí no verso 2. Ela ficou sem forma e vazia, e depois de muito tempo, né, já tinha desenrolado o processo do pecado no céu, nesse princípio, que tanto a pena inspirada quanto a Bíblia trabalha numa só linguagem, nesse aspecto, que o pecado começou no céu e foi nesse princípio.
E foi antes dessa terra receber forma e vida, antes de nossos primeiros pais existirem. E é a terra que está aí parada então no singular, essa terra sem forma e vazia, do verso 1, que não é a terra a partir do verso 3, que é do haja luz em diante. Eu costumo dizer que Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, realmente dá outra Bíblia Sagrada. O volume de informações que tem aqui dentro. Inclusive, aqui adiante ainda comentaremos sobre a questão da expressão usada aqui como Deus, que conhecemos como Elohim. E Elohim não é singular como aqui está, é plural, envolve a Santíssima Trindade. Portanto, o correto teria sido a tradução aqui, deuses, com D maiúsculo, e não Deus, no singular como aqui está. Elohim aqui é bem diferente. E nós estaremos comentando logo a seguir os demais temas. No segundo tema, o Deus da criação. Meus amados, o que temos aqui de Gênesis, capítulo 1, verso de 1, até o capítulo 2, verso 4, na realidade, nós podemos perceber, junto com o salmista, o que ele escreveu lá em Salmo 100, de 1 a 3, que de fato, ele, esse Deus maravilhoso, esse Elohim maravilhoso, criou tudo e todos. E outro detalhe, tudo que ele criou pertence a ele, mesmo que ele tenha dado livre-arbítrio às suas criaturas. E o mais interessante, somos ovelhas do seu pasto, ou seja, ele cuida da gente. Imagine que a ovelha, essa comparação ela é tão singela, ela depende de forma absoluta de um pastor, para que seja guiada. E esse pastor é o próprio Deus. E ele cuida. Mas se o pastor não a guiar, imagine que uma ovelha fora do pasto desse pastor, ela passará a ser chamada de presa do lobo. É uma presa. E não uma criatura a ser cuidada, a ser amada e ser protegida. Entende, irmãos? Por isso, aí temos a diferença do termo Elohim, que envolve Pai, Filho e Espírito Santo, para o termo usado lá no capítulo 2 de Gênesis, do verso 4 ao 25, onde aparece já um Deus pessoal, um indivíduo, um ser amigo, um ser companheiro, que ali está no grande tetagrama Yahweh, já se referindo a uma pessoa especificamente, o grande Yahweh. Um ser pessoal, um ser amigo, companheiro, que está seguindo, acompanhando, observando, abençoando, protegendo, orientando, aconselhando. Muito interessante isso aí. O Deus da criação. No terceiro tema, a criação. Irmãos, aqui nós continuamos a observar e a estudar o Deus da criação, mas agora num foco direto na sua criação. E a criação que aqui comenta, como já tivemos uma pincelada lá na abertura do trimestre, não é só deste velho mundo que aqui estamos, que a propósito é o mais jovem de todos mencionados lá atrás. Dentro da própria Via Láctea, tem sistemas solares mais jovens do que o nosso, criados bem depois, como sistemas solares bem mais antigos. Lembra que eu comentei a idade do nosso sistema solar? 4,6 bilhões de anos. Já a Via Láctea tem 13 bilhões e meio de anos. Viu a diferença? Então aqui dentro desse contexto tem muita coisa. Existe mais coisa entre o céu e a terra do que a vã filosofia do homem pensa que sabe. E a Bíblia está em harmonia com toda a verdade. Ela é a verdade, ela é a palavra de Deus e ela liberta. Para observarmos a grandeza desse Deus maravilhoso, irmãos, aqui dentro da Via Láctea, as três Marias que a gente olha, que é o cinturão de Órion, aquela primeira estrela, que ela fica assim na diagonal, né? A primeira embaixo, daqui da Terra para chegar até lá, se a gente tivesse uma máquina que viajasse na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, nós gastaríamos 500 anos-luz para chegar lá naquela primeira estrela do cinturão de Órion, das três Marias. Irmãos, nós não temos essa máquina que viaja na velocidade da luz. Se tivesse,
gastaria isso. Só para ter uma noção do espaço e tempo que nós vivemos, dentro da tecnologia que nós sonhamos e não temos em mãos abertas ainda, disponível para uso e fruto da nossa cultura e do nosso conhecimento tecnológico e científico. Mas se tivesse, gastaria isso. Cada ano-luz, sabe qual é a distância que cada ano-luz tem, baseado nessa velocidade de 300 mil km por segundo? Cada ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Cada ano-luz. Veja, só dentro da Via Láctea. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz aproximadamente de diâmetro. Olha que conta mais extraordinária, irmãos. Do Sol aqui na Terra são 8 minutos só. É a velocidade que a luz gasta para sair de lá e bater aqui na Terra. 8 minutos. Já para ir daqui na Três Marias, dentro da Via Láctea, são 500 anos-luz. Imagine só, hein, irmãos? É lógico que o sistema de transporte daqueles que têm equipamento para atravessar tudo isso aí é fração de segundo, como nós temos na Bíblia, né? Daniel começou a oração dele, lá no livro de Daniel, no capítulo 9, entre o verso 20 e o verso 23, conta que Daniel começou a oração dele, e veio um anjo e tocou no ombro dele e comentou com ele: Daniel, no começo da sua oração saiu a ordem e eu vim para te declarar que você é muito amado. Pensa, irmãos, nós estamos falando de um ser que veio do terceiro céu, nós não estamos falando de Via Láctea e de céu intergaláctico, não, veio do reino de Deus. E saiu a ordem lá do trono de Deus, e ele estava aqui, fração de segundo. Então o que tem a ver com velocidade de luz? A velocidade que esse ser viajou de lá para cá? É incrível, irmãos. E eu tenho certeza que ele não veio bater no peito em asteroide, e nada disso, não. É um sistema de transporte que nós não temos nem noção. É como se ele desaparecesse lá e aparecesse aqui. Tamanha velocidade. Por isso que, quando eu disse no início, faixa do conflito. Acima da faixa do conflito, raça pura, reino absoluto. Não tem início, nem meio, nem fim. Simplesmente eterno, absoluto. Abaixo da faixa do conflito, tudo o que é perecível, tudo que é mortal, tudo que tem início, meio e fim. Só em Cristo seremos resgatados, redimidos, para voltar para a nossa origem, o plano original da criação. Graças ao plano da redenção e ao sacrifício de Cristo. Mas vamos continuar analisando algumas curiosidades relacionadas com o Gênesis. Fora da Via Láctea, a galáxia parecida com a nossa, em forma espiral igual a nossa, a mais próxima da Terra, se chama Andrômeda. Só para vocês terem um paralelo, a nossa Via Láctea registra-se aproximadamente uma população estelar entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Olha só. Já a população estelar de Andrômeda, essa galáxia espiral igual à nossa, mais próxima da nossa, já se fala em 1 trilhão de estrelas. Veja, irmãos, que coisa magnífica, né? Infinitamente maior o volume da população estelar do que o da Via Láctea. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro e a Andrômeda tem de 180 a 220 mil anos-luz de diâmetro. Veja que aí já dá uma diferença de tamanho bem expressiva, né? Entre a Via Láctea e a Andrômeda. Já noutra direção, nós temos um complexo de galáxia chamada Abel 2029. Só uma das galáxias que tem nesse complexo chama IC 1101. Essa já não é espiral, mas é elíptica, é diferente a estrutura dela. E o diâmetro dela é de 6 milhões de anos-luz, irmãos. Presta atenção. Se juntar a Via Láctea com a Andrômeda, um grão de areia comparado com o oceano seria muito para ser comparado com essa galáxia elíptica que eu acabei de citar. A C1101, lá do complexo Abel 2029. A população estelar dela, você achou muito a da Andrômeda, que é de 1 trilhão de estrelas? Essa, C1101, é de 100 trilhões de estrelas. A população estelar dela. Já pensou, meu amado irmão? Que Deus maravilhoso é esse que nós temos? Que
poder que nós não temos nem noção que ele tem, quando ele abre os seus lábios e ordena que surja coisas desse tamanho, e a gente acha que é muita coisa, né? Pois é, todos os telescópios modernos, antes e depois do Hubble, já se cataloga muito mais de 2 trilhões de galáxias. E a maior curiosidade que eu ainda citaria nesse contexto tudo, exaltando o poder desse maravilhoso Criador, é uma curiosidade muito interessante, que o maior reservatório de água em vapor detectado no universo por esses equipamentos mais modernos, recentemente, foi descoberto a 12 bilhões de anos-luz daqui, situado lá no Quasar, a PM 08279 mais 5255, que corresponde a, no mínimo, 140 trilhões de vezes a quantidade de água de todos os oceanos do nosso planeta, irmãos. Ou 20 bilhões de vezes mais massivos do que o nosso Sol. Já pensou que coisa extraordinária, irmãos? 140 trilhões de vezes maior do que todos os oceanos do nosso planeta juntos. Esse grande reservatório de água, o maior no universo já detectado por equipamentos feitos pela nossa cultura. Olha só, meus amados irmãos, são distâncias intransponíveis, até dentro da Via Láctea, para nós hoje é intransponível. Mas para Deus não, Ele é um Criador que nunca parou de criar, continua criando, 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 criando. Enquanto Ele evolui na pureza e no amor, as suas criaturas caídas evoluem na maldade, evoluem na atrocidade, evoluem na apostasia e em tudo mais. Mas a palavra vem através de lições para nós, para que nos preparemos, nos alimentemos dela e pela fé possamos entender o máximo que temos condição de entender, viver o máximo que possamos viver e principalmente sermos habilitados para ensinar aqueles que nos cercam, preparando-os também, auxiliando no preparo de outros para conduzi-los aos pés de Cristo. E assim vamos cumprindo com a nossa missão e auxiliando a outros ao cumprimento de sua missão também. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque a criação realmente, tanto relatado na Bíblia quanto o que nós assistimos a olho nu e as informações que recebemos de tudo isso, são grandiosas e nos prepara e alimenta e sustenta a nossa fé. Do quarto tema, o sábado. Sábado quer dizer descanso. Sabemos que Deus não cansa, mas Ele quer um dia de interação com as suas criaturas. E aqui o que nós temos em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, e Êxodo 20, de 8 a 11, irmãos, na realidade, pode pular do jeito que for, espernear do jeito que for, e entender teorias do jeito que quiser, igual muitos acham, não, esses dias não são literais, e não tem nada a ver, esses dias são milhares de anos, cada dia, tá? Conversa. Nós estamos falando de um Deus, meus amados, que transformou água em vinho. Nós estamos falando de um Deus que andou em cima d'água. Nós estamos falando de um Deus que ressuscitou mortos. Nós estamos falando de um Deus que disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém tem vida se não for por mim. Nós estamos falando de um Deus que falou, apareça. E apareceu, surja e surgiu. Entende, irmãos? Ele, quando abriu a boca, falou e toda a fauna surgiu, toda a flora surgiu. Eu e você, Ele cuidou com as próprias mãos e soprou em nossas narinas e nos deu fôlego de vida. E o relato da Bíblia está dizendo que Ele fez tudo isso em 6 dias e ainda envolveu eu e você, a nossa raça, a nossa cultura, na conclusão dessa criação. No 6º dia, pediu que o homem fosse dar nome a tudo o que ele criou. E vem encontrar com ele no final desse dia, ele ainda recebe o seu cônjuge, Eva, que seria sua companheira. Um foi o presente do outro, entende?
e foi dada a ordem que eles crescessem e multiplicassem. Esse casal de raça pura. E o Senhor não muda, esse padrão continua no universo inteiro. E vai continuar conosco a mesma coisa. Independente do ponto de vista pessoal de algum que é pregador que existe sobre a face da terra, somos mortais. Nós é que somos a Bíblia aberta hoje, lida e relida pelos homens, como foram esses personagens que escreveram e foram usados como instrumentos vivos nas mãos de Deus. Mas o Senhor, não mudo. E o que vai ter mudança é exatamente o que está relacionado com o pecado, como mudanças que terá nesse planeta e na recriação, no contexto ocorrido abaixo da faixa do conflito. E esse padrão aqui registrado de 6 dias de trabalho e 1 de descanso é um padrão criacionista, é do Criador. E todo o universo foi criado dentro desse padrão. Se você pegar Gênesis 1, de 1 a 2, você vai perceber um padrão que foi usado para deixar essa terra sem forma e vazia. E Gênesis 1, de 3 em diante, você vai ver a segunda etapa que foi utilizada para dar forma a esse planeta, que foram outro padrão de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. E assim ele formou toda a Via Láctea dentro desse espaço de 13 bilhões e meio de anos. E só o nosso sistema solar em torno de 4,6 bilhões de anos. Entende? Então, esse padrão criacionista foi feito, e de lá para cá ele continua fazendo, e assim ele tem feito o universo todo, irmão. E não para. Nós é que criamos problema nessa situação toda quando resolvemos pecar. Aí foi traçada uma faixa do conflito. E esse grande conflito que iniciou no céu foi todo transferido para a faixa abaixo do conflito. Os reinos que pecaram, está tudo aqui. E Cristo veio aqui para resolver o problema do conflito. Por isso nós vamos ser levados no milênio apocalíptico para o céu, acima da faixa desse conflito, passar 1000 anos lá, e depois de tudo finalizado, tudo ajeitadinho, que já estaremos no reino absoluto, estaremos voltando para passar a régua na história do grande conflito entre o bem e o mal. Quando então será definitivamente destruído tudo aquilo que foi contrário ao projeto original da criação, da forma com que se apresenta no reino absoluto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o reino do grande e eterno Elohim. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, nós temos a criação da humanidade. Irmãos, ficaria muito tenso as pessoas tentar imaginar que diante de um universo tão grande desse, a imaginação levasse a entender, como forma tradicionalista, que tem lá Deus com a quantidade incontável de anjinhos, todos aqueles com as asas grandes, parecendo um bando de garça, né? E sendo que anjo na Bíblia não tem nenhum com asa, né? Tem querubim, serafim, mas também tem roda, tem outras coisas que não tem nada a ver com ser vivo, né? Apesar que os personagens da Bíblia comparavam aquilo com ser vivo, chamado de ser vivente, né? Falou mais, como lá em Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 10, é que o fôlego de vida está na roda, porque quando a roda mexe, o ser anda. Comparando com o cavalo, né? O fôlego de vida no cavalo está no cavalo, porque o cavalo mexia, o ser vivente mexia, aí que a roda andava. Lá em Ezequiel não, o fôlego de vida está na roda, porque a roda mexe, o ser anda. Está claro que está falando do sistema de transporte, não tem nada a ver com tração animal, tá? Óbvio, né? Não, mas infelizmente muitos não conseguem ver. Não, esses querubins tinham asa, assim, mas tinha mesmo. Asa dura. Mas voltando aqui para o contexto, seria muito tenso imaginar então que Deus criou então um céu lá cheio de anjos, né? E aí o resto é só esse planeta que tem aqui no universo que está com pecado, né? Com problema. Entende, irmão? E nós vimos aí que existe só dentro da Via Láctea, né? Um espaço aí de 13 bilhões de anos, né? Que lá na Bíblia falando de princípio, abaixo da faixa do conflito, tem início, meio e fim. Aí tem contagem, tem data. Lá no reino absoluto, não, lá não tem início, nem meio, nem fim. Lá é absoluto, e pronto, criou e pronto, e está correndo. E tudo expandindo e crescendo, e multiplicando e etc. E diferente da gente aqui, né? Que tudo tem início, meio e fim. Tudo está vinculado à data, está vinculado à geografia, está vinculado à geologia, está vinculado à física, à química, etc. E assim, aos trancos e barrancos, a gente vai
vai caminhando e vai tocando. E vai vindo de geração em geração ensinando. E o mais importante é não deixar faltar a palavra de Deus naqueles que vêm surgindo à frente. Mas é tenso. Muito tenso imaginar uma visão tão medíocre dessa. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, lá no livro de Filipenses mesmo, no capítulo 2, verso 10 e 11, irmãos, ali está falando assim: ao nome de Jesus, dobre os joelhos, todos aqueles que vivem em cima da terra, debaixo da terra. Barbaridade, você já viu gente debaixo da terra? Defunto não está vivo, e muito menos vai dobrar joelho. Está falando de seres intraterrenos, irmãos. O 11 ainda está falando que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Que língua que defunto tem para confessar alguma coisa, irmãos? Nós estamos falando de seres intraterrenos, irmãos. E lá em Apocalipse 5,13 fala debaixo da terra, debaixo do mar também. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, o verso 12, quando trata do conflito que teve no céu, desde o verso 7, mostrando que houve batalha no céu, e aquela batalha que houve, que os seres foram expulsos de lá e foi jogado aqui na terra. Lá no verso 12 está dizendo, nada mais nada menos do que o seguinte: alegrai-vos vós, ó céus, que neles habitais, né? Que ficou livre do diabo. Mas ai dos que habitam na terra e no mar. Você já visitou alguém também no mar? Pois é, esses dois textos de Apocalipse que eu citei, tanto do capítulo 5, verso 13, quanto do capítulo 12, verso 12, está falando de gente no fundo do mar. Sabe, irmãos? São seres igual eu e você, evidentemente com muito mais evolução do que nós, mas que não interferem na nossa dimensão cultural como nós não interferimos nas deles. Quando há alguma interação do gênero, é por estrita autorização e orientação de Deus. Entende, irmão? Então, se na Bíblia tem registros do gênero, por que que eu vou contestar? Por que que eu vou ter indigestão para engolir esse tipo de verdade relatada na Bíblia, que não foi eu que escrevi, está na Bíblia. E tanto de gente ignorante que não consegue digerir uma verdade dessa, como outras da Bíblia Sagrada, que também tem. E como tem amantes e dependentes dos sermões de água de batata. Sermões desprovidos de essência da palavra de Deus, de essência da verdade, de palavras de fogo que eletrifica nossa alma e sustenta a nossa fé. Por que que tem tanto isso? E não aguenta ouvir mensagens tão profundas como essas. Só citei esses textos aqui para ver que o tempo e espaço, a física e a química, existe muito mais do que o que a gente imagina, do que nós aprendemos de pai para filho e do que já ensinamos também até hoje. A Bíblia está muito à frente do nosso tempo, irmãos. Tem informações aqui que está muito à frente do que a ciência pensa que sabe, do que a teologia pensa que sabe. Tem uma teologia muito poderosa relatada nesses livros que restou nas nossas mãos, porque está faltando muito livro aqui ainda. Só que se está dentro dela, que não está na Bíblia mais, tem mais de 22 livros que não existem aqui dentro e está citado dentro dela. E eu tenho essa relação. Se você quiser receber, manda um contato para mim e eu encaminho para você. Os 22 livros citados dentro da Bíblia que não estão mais dentro da Bíblia. Mas o que sobrou aqui de Bíblia para nós, para a gente estudar, todos os prós e contras, é a palavra de Deus, é um lenitivo seguro para o nosso preparo, para um dia, pela graça de Deus, vivermos com o Senhor para sempre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A criação da humanidade tem muito mais informação do que o que a gente pensa dentro desse livro maravilhoso. O sexto tema, o dever da humanidade. Irmãos, se analisarmos aqui 3 textos bíblicos, que podem ser chamados de 3 presentes também, Gênesis 2:8, que é o Jardim do Éden. Gênesis 2:16, que se trata do alimento da criação. E Gênesis 2:22, que se trata do cônjuge. Irmãos, são 3 presentes
que infelizmente após a queda se transformaram em 3 grandes problemas. O Jardim do Éden foi tão grande o problema que ele teve que ser recolhido e levado de volta para o céu. E aí o que ficou aqui, cada dia que passa, está mais destruído pelas próprias criaturas que deveriam estar cuidando desse jardim e desse planeta. O alimento que foi para o sustento eterno de toda a criação, a nossa raça acabou optando em cobiçar e consumir um alimento que não lhes pertencia, da única árvore que Deus reservou para ele, que era pessoal dele, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E alimento foi o problema que iniciou e que desandou tudo lá dentro desse jardim perfeito e continua tendo problema até hoje, né? Porque foi desenvolvido um tanto de tranqueira que as potestades da maldade já desenvolveram para acabar com a humanidade, como alimentos impróprios, como refrigerantes, como bebida alcoólica, que são potencialmente destrutivos ao corpo humano. Aí, de mais de 30 anos atrás, ainda criaram a alimentação transgênica, que é veneno vivo, tudo derivado de milho, trigo e soja. É potencialmente criadores, produtores de câncer, dentre diversas outras doenças e moléstias na humanidade. Alimento continua trazendo problemas, sendo um grande problema, uma grande luta para podermos entender de fato o que é alimento, né? E aí fanatismo para lá, fanatismo para cá, no meio de problemas tão graves, com alimentações tão severas, questão de utilidade pública de saúde, a questão do alimento transgênico e de refrigerantes, dentre outros, né? E algumas pessoas estão preocupadas em se comer ou não comer carne, e fazendo cavalo de batalha com esse tipo de coisa, que é algo muito menos importante do que se falar de uma alimentação que é veneno puro, porque é um DNA quebrado e o nosso sistema imunológico não reconhece nada de DNA quebrado. E molécula de veneno que já vem de dentro desse produto e seus derivados não são identificados, reconhecidos pelo nosso sistema imunológico, porque está se tratando de alimento com DNA quebrado. Nosso sistema de defesa não consegue identificar, por isso evolui com tanta velocidade e potencialidade, fazendo mal para a nossa saúde, a alimentação transgênica. Eu mesmo fui vítima, quase morri com isso, e consegui abandonar, e é muito simples, não é numa lição dessa aqui que nós vamos conseguir resolver. Mas não é difícil de resolver o problema da alimentação transgênica. A boa vontade é o principal, mas muita informação bacana pode ser dada sobre isso. Eu tenho 7 palestras aí no meu canal sobre alimentação transgênica, onde tem uma série de sugestões para o bem-estar, para podermos viver independente disso aí e não ficarmos dependendo de uma alimentação tão nociva como é o caso da alimentação transgênica. Tanto pães, quitandas, alimentação diária, o nosso consumo diário, não tem nada caro para isso, é simplesmente atitudes, né? Como evitar a alimentação transgênica é muito importante. Vamos aproveitar bastante isso. Alimento se tornou um problema gravíssimo e continua sendo um problema gravíssimo no nosso velho mundo. E o cônjuge, o que era uma solução no início, virou também uma deturpação, uma avacalhação, que hoje a gente assiste cada coisa, até a união homoafetiva, a gente é obrigado a estar assistindo isso nesse velho mundo. Como se o planeta inteiro tivesse virado uma Sodoma e Gomorra. Algo que é uma abominação e que do mesmo jeito que Deus desceu fogo em cima de Sodoma e Gomorra, vai descer de novo em cima dessa cambada todinha que são adeptos desse sistema abominável de união. Mesmo entre os sistemas convencionais de união conjugal, tem muita colher de pau, como eu sugiro que você assista a lição 13 do trimestre passado, que é o fechamento do trimestre, e observe os detalhes que ali são mencionados. Foi até a lição mais longa que eu já consegui gravar na minha vida, que tem a duração de 1 hora e 7 minutos, mas riquíssima de detalhes bíblicos, tratando dessa questão da união conjugal. Vá lá e assista, é uma curiosidade interessante você mergulhar e conhecer sobre isso. Aqui também não dá tempo da gente trabalhar,
Mas é muito importante conhecer a estrutura real sobre casamento e divórcio, como ali, de forma detalhada, eu apresento. Para a honra e a glória de Deus com fundamento bíblico. Pense nisso, é muito profundo. O dever da humanidade, irmãos, realmente é ter consciência desses três, cuidar disso da forma correta com ótica bíblica. Só que para poder aceitar a ótica bíblica, que é a ótica divina, é a ótica da palavra de Deus, e só ela liberta, nós temos que abrir mão do nosso próprio eu. Colocar ele, deixar o eu divino, esse Deus maravilhoso, guiar nossa vida. E podermos dizer como Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí teremos condições realmente de dizer o que Paulo disse. Que ele passa a nos guiar. E o fundamento, palavra de Deus. Porque nós nos sentimos livres, porque a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Sétimo tema, o livro da natureza. Da pena inspirada em A História da Redenção, página 15 e 16, e também da página 21 a 22, tratando da criação, nós temos aqui um trecho que eu gostaria de destacar. Uma vez que o livro da natureza e o da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, eles não podem deixar de estar em harmonia. Com diferentes métodos e linguagens, dão testemunho das mesmas grandes verdades. A ciência está sempre descobrindo novas maravilhas, mas nada traz de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. Nada. Presta atenção nisso, hein? Nada traz de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. O livro da natureza e a palavra escrita lançam luz em um sobre o outro. Servem para nos familiarizarmos com Deus, ensinando-nos algo das leis por meio das quais Ele opera. E está tudo revelado na palavra de Deus, como comentamos desde a abertura do livro de Gênesis. Ó Santo e Criador e Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por ter um dia nos criado e ter tido paciência com o nosso velho mundo e com a nossa raça, e nos ter mantido vivo e principalmente de ter providenciado, através do seu eterno e incompreensível amor, ter providenciado o sacrifício de teu Filho para pagar o preço que jamais poderíamos pagar. Muito obrigado, Senhor. É em nome de teu Filho amado que realmente te agradecemos e rendemos toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Prepare-nos realmente para vivermos esse grande dia, que desde já, dentro de nossos corações, tenhamos a convicção da salvação e do teu perdão e daquele grande dia aonde nos abraçará para todo sempre. Te suplicamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.